Olá, turma, tudo bem? É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Agora, aqui na disciplina Prática de Formação Profissional do curso técnico em Serviços Públicos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, ou IFNMG. Bem, eu sou o professor Carlos Roberto, tá? Ministrei para vocês aí a disciplina Sociologia. Sobre a minha formação, para relembrar, sou graduado em Ciências Sociais, mestre em Desenvolvimento Social, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, também em Didática e Metodologia do Ensino Superior e também em Gestão Pública pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Antes de iniciarmos aí as nossas discussões, eu quero falar para vocês que a nossa meta na aula de hoje é tecermos uma reflexão acerca do fazer profissional do técnico em serviços públicos, com base aí nos conteúdos ministrados para vocês no decorrer do módulo 2. Quero compartilhar com vocês também um pouco de minha experiência enquanto servidor público municipal, no qual já se somam aí quase 9 anos de pleno exercício. Às vezes, nós vemos os conteúdos teóricos e nós pensamos que somente com base neles já estamos aptos a sermos um bom profissional. Creio que vocês muitas vezes já ouviram a expressão: na prática é diferente da teoria. Bem, o conhecimento teórico, ele é sim muito importante, não temos dúvida disso, certo? Mas, em se tratando de serviço público, vemos que na prática, ou seja, no dia a dia, nos relacionamentos com outras pessoas, tanto aí os colegas de serviço, quanto a população que nos procura para resolver algum problema, e para nós nos sairmos bem em cada situação, é imprescindível possuirmos aí habilidades que perpassem o campo das teorias. É preciso que tenhamos o famoso jogo de cintura, tá? Para sabermos como nos portar nas mais aí diferentes situações a qual nós estamos sujeitos. Até o momento, vocês já puderam perceber que o fazer profissional do técnico em serviços públicos não é tão simples, requer uma quantidade considerável de informações, de conhecimentos necessários aí para uma boa atuação. Por exemplo, é importante para vocês, enquanto futuros profissionais que atuarão junto aos órgãos públicos, nas prefeituras, secretarias de Estado, ou seja, tantas outras instituições públicas, que saibam diferenciar os tipos de documentos oficiais, tais como o memorando, o ofício e o protocolo, no mínimo. Por quê? Porque essas formas de comunicação são essenciais dentro do serviço público. Só relembrando para vocês, creio que vocês estudaram isso aí no decorrer do módulo, que o memorando ele é um tipo de documento usado internamente dentro da instituição ou dentro das instituições. Por exemplo, dentro da prefeitura da cidade de Montes Claros, existem as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e tantas outras. Se alguém, por exemplo, da Secretaria de Educação quer enviar um comunicado para a Secretaria de Saúde, o documento ideal para essa comunicação entre as duas secretarias que pertencem a uma mesma instituição pública, no caso aí a Prefeitura de Montes Claros, seria o memorando, tá? Ou seja, memorando uma forma de comunicação interna dentro de uma instituição. Agora, se de outra forma, por exemplo, a Secretaria de Educação de Montes Claros quer fazer um comunicado com a Secretaria de Educação da cidade de Bocaiúva ou outra cidade, ou seja, duas instituições aí públicas diferentes. O documento indicado seria o ofício. Assim sendo, o ofício, então, ele é utilizado para uma comunicação externa, por exemplo, de um órgão para outro. Por exemplo, o Instituto Federal, o IFNMG, quer fazer um comunicado com a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. O documento mais indicado, o documento correto neste ato seria um ofício, tá ok? Ou, por exemplo, dentro do Instituto Federal, o coordenador de curso quer mandar um comunicado para um professor de um curso X. Tá? O correto seria ele enviar um memorando, ou seja, memorando uma comunicação interna.
enquanto que o ofício comunicações externas. Gente, outra coisa importante é que no serviço público, tudo o que for feito, ele deve ser registrado. Prestem atenção nisso, tá? Se, por exemplo, você tem no local em que você trabalha um equipamento que não é utilizado por você ou pela equipe que trabalha com você, ou seja, o mesmo encontra-se parado. Aí você vê que no outro setor necessita daquele equipamento. Aí você, como tem um bom coração, vai lá e simplesmente empresta o equipamento para esse outro setor. Não registra nada, não tem nenhum documento que comprove o empréstimo ou a cessão do equipamento para outro setor. É certa essa postura? Bem, o querer ajudar, sim, tá? Mas vale lembrar que, em se tratando de serviço público, lidamos com patrimônio público, no qual devem ser invioláveis e tratados com a maior responsabilidade e seriedade. No caso em que estamos utilizando, como exemplo, o correto é o quê? O setor que necessita do equipamento, que se encontra lá parado no seu setor, né, no qual você trabalha, fazer uma solicitação, tá, via memorando, tá, requerendo o empréstimo ou a cessão daquele equipamento. Tá? Então, com base nesse memorando, então o que nós devemos fazer? Devemos, então, procurar o setor de patrimônio, tá, que dentro das instituições públicas é o setor que faz o registro de todos os equipamentos existentes na instituição pública, para que o mesmo faça o registro, constando o quê? Que aquele equipamento X, né, por exemplo, uma impressora, não mais faz parte do patrimônio do meu setor, ou seja, do setor que você é responsável, mas sim o setor que pediu emprestado, ou seja, o setor no qual você cedeu aquele equipamento, a impressora, para ele, tá ok? Ou seja, no serviço público, as nossas boas intenções devem estar ligadas às formalidades necessárias. Sabem por quê? Suponhamos que tem uma denúncia de que a impressora, que estava lá na sua sala, lá no seu setor de trabalho, e não está mais, sumiu porque você, que é o responsável por ela, a vendeu para alguém ou levou para a sua casa. Ou seja, tanto vender quanto levar para a sua casa são posturas erradas, tá ok? Se você não tem nenhum documento que prove que a mesma encontra-se em um outro local e que não se trata de roubo ou má-fé, você pode até mesmo ser preso ou condenado por furto ou por dano aí ao erário público, sem o ter feito, tá ok? Então, é muito sério, gente. Em se tratando de serviço público, patrimônio público, tudo deve ser registrado. Quando nós falamos em protocolo, nós estamos falando em registro de demandas por qualquer cidadão dentro da administração pública. Uma vez que, em regra, na administração pública, não pode haver diferenças no tratamento, salvo aí, tá, os casos acobertados pela lei ou por determinação aí judicial. O correto é o quê? É que se alguém quer, por exemplo, fazer uma solicitação junto ao setor de recursos humanos, por exemplo, da sua contagem de tempo, de prestação de serviço dentro de um serviço público, o correto é que essa pessoa, tá, ela deve protocolar o seu pedido junto ao setor de protocolos para que a mesma seja atendida de acordo com o fluxo ou ordem de chegada do seu pedido. Se ela fez o pedido hoje e já tem 50 pessoas na frente dela, o correto é seguir o número de protocolo, atendendo as que chegaram primeiro, as que formalizaram aí o seu pedido antes dela. Além de garantir o atendimento igualitário, o protocolo também serve para dar segurança aos cidadãos, uma vez que ele é a prova de que os mesmos solicitaram alguma coisa junto a uma instituição pública. Já para a administração pública, o protocolo também ele se faz importante, sendo ele um documento que resguarda o atendimento às solicitações que são realizadas. Mudando de assunto, quero expor para vocês também um pouco sobre a importância do orçamento e do planejamento para a administração pública. Pessoal, na nossa vida particular,
com o dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho, nós fazemos com ele tudo aquilo que queremos. Tá? Se, por exemplo, eu quero comprar uma televisão nova e tenho dinheiro para isso, ou um cartão de crédito com limite suficiente, ou um crediário na loja, simplesmente eu vou até esta loja, tá? Ou pela internet, e faço a compra. Ou seja, eu não preciso ter nenhum documento de planejamento ou algo que me permita fazer o gasto. No caso, a compra da televisão. E no serviço público, também é assim? Eu posso simplesmente, tendo dinheiro, comprar aquilo que eu quero? Sabemos que não. A lógica é um pouco diferente. Enquanto que na nossa vida particular nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no serviço público só se pode fazer aquilo que a lei determina, ou seja, aquilo que a lei autoriza. Se, por exemplo, eu quero comprar uma televisão para colocar na sala de espera do posto de saúde X, primeiro, eu tenho que ter essa previsão de compra no meu orçamento anual, ou na minha LOA, ou Lei Orçamentária Anual, que é sempre proposta pelo Executivo, no caso dos municípios, né, pela Prefeitura, e votada pela Câmara dos Vereadores, no ano que antecede o seu exercício. Por exemplo, a LOA de 2017, ela deve ser enviada pelo Executivo até o dia 31 de agosto de 2016. E o Legislativo tem até o dia 22 de dezembro de 2016 para aprová-la e devolver ao Poder Executivo, para então sancionar, ou seja, fazer com que ela se torne lei. Se, por exemplo, na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, não estiver prevista a compra de equipamentos eletrônicos, no caso a televisão, o município ele não poderá comprar a mesma. Por isso, gente, é muito importante o planejamento em nossas vidas. E mais do que tudo, dentro da administração pública. O município ele não pode comprar uma caneta se a mesma ela não estiver prevista aí nos instrumentos de planejamento. Lembrando que existem outros instrumentos que antecedem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também o PPA, que é o Plano Plurianual. A LDO, assim como a LOA, é um instrumento de planejamento anual. Já o PPA, ele tem uma vigência de 4 anos. Ele é sempre feito no primeiro ano de cada nova gestão, tendo validade até o primeiro ano da gestão que sucede a que o criou. Ah, professor, mas então, estando previsto nestes instrumentos de planejamento, então eu posso comprar televisão para o posto de saúde. É só ir na loja e comprar em nome da prefeitura. Certo? Não, gente. Tá? Tendo a lei que permite o gasto público com tal equipamento, insumos ou alimentos, por exemplo, é só um passo importante. Outros devem ser seguidos com muita transparência e também responsabilidade. Bem, nós temos a lei que assegura o gasto com a compra da televisão. Agora, nós precisamos comprá-la. Para isso, para não beneficiarmos um vendedor X em detrimento de um outro, nós devemos abrir um processo licitatório, ou seja, dar a mesma oportunidade para todos os vendedores que queiram fornecer o produto. Entenda um pouco o passo a passo para a compra de algo dentro da administração pública. O que deve ser feito primeiro? O solicitante, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que quer comprar a televisão para o posto de saúde X, faz um pedido formal, geralmente dirigido à Secretaria de Fazenda ou Planejamento, que é enviado, então, esse pedido ao setor de compras, onde é feito o levantamento de preços médios daquele produto. Então, sendo este, depois de ser feito esse levantamento dos preços médios, encaminhado para o setor de licitação, que fará
o edital a ser publicado em veículos aí de comunicação abrangente. Nos locais em que possuem sites, por exemplo, nas prefeituras que já possuem um site, esse edital também é aconselhável que seja publicado no site dessas prefeituras ou das instituições públicas, tá ok? Estou utilizando aqui, gente, como exemplo as prefeituras, mas isso aplica-se a todas as instituições públicas. Publicados editais, as empresas que se interessarem, dependendo da modalidade de licitação, devem comparecer ao local e hora indicado no mesmo para a sessão. Se for, por exemplo, em pregão eletrônico, essas empresas elas podem concorrer, tá? Por exemplo, empresas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do país podem concorrer lá mesmo das suas cidades, tá? Uma vez que na modalidade de pregão eletrônico, as empresas os proprietários das empresas não precisam estar fisicamente no local da licitação. É tudo feito de forma online, tá ok? Então, finalizado o processo licitatório, que levará em conta o melhor produto com o melhor preço, ou seja, o menor custo para o município ou para a instituição pública, é firmado então o contrato com a empresa vencedora. Somente depois disso que a empresa poderá fornecer o produto, ou seja, a compra da televisão. Aqui está, mais ou menos, o roteiro da requisição do produto até a entrega do mesmo. Ou seja, é feita a solicitação, tá? Passa para a aprovação financeira, segue para o setor de compras, depois para o setor de licitação, é feita então a publicação do edital, depois é realizada a licitação, somente depois é feita então a assinatura e somente depois disso é entregue o produto. Ou seja, percebemos que não é tão simples assim. São necessários cerca de 30 dias, dependendo aí da modalidade de licitação, para que os trâmites legais sejam cumpridos. Isso se não tiver nenhum problema no desenvolvimento do mesmo. Por exemplo, pode acontecer de não aparecer nenhuma empresa interessada em vender o produto. Aí então deve-se abrir um outro processo, ou seja, gastar mais tempo para encontrar um fornecedor para aquele produto. Por isso, quanto mais eficiente for o setor de planejamento das instituições públicas, menos problemas terão. Por exemplo, acontece em muitas instituições públicas, por falta de planejamento, deixar para solicitar a compra de um produto que talvez seja indispensável para o funcionamento de um serviço público, quando este produto já acabou ou está prestes a acabar. Assim sendo, se o mesmo não estiver licitado, certamente não conseguirá comprá-lo em tempo hábil, causando assim um prejuízo à prestação do serviço. Um bom exemplo é o seguinte: todo ano nós sabemos que no mês de fevereiro inicia-se o calendário escolar. Portanto, os itens de consumo, como a merenda escolar, o boletim que a professora irá utilizar, o diário de classe e outros itens necessários ao funcionamento das aulas, eles devem ser solicitados com antecedência. Para quê? Para que no início das aulas lá em fevereiro já tenham cumprido as etapas de licitação, para que não haja atrasos no fornecimento dos produtos que serão utilizados já no início das aulas. Vale lembrar ainda que nos instrumentos de planejamento encontram-se uma previsão de receita com uma previsão de despesas. Pode acontecer que a receita estimada ou que era esperada, ela não se concretize, ou seja, entre menos dinheiro do que o esperado. Assim sendo, o gestor ele deve controlar suas despesas de forma que não finalize o exercício contábil com déficit, ou seja, gastando mais do que recebeu. Então, além de planejar, utilizando aí o PPA, a LOA, a LDO, cabe ainda às instituições públicas
tá? No caso aí os municípios, fazerem análises constantes do que se arrecada, de todas as receitas, para verificar se não está gastando mais do que pode. O ideal é que as despesas sejam sempre menores do que as receitas. Se não tiver como ser menor, pelo menos que sejam iguais. Outra questão. Vocês acham que as prefeituras, elas podem contratar quantas pessoas elas quiserem? Os gestores podem contratar quantas pessoas quiserem? Sim ou não? Gente, a resposta é não. Sabe por quê? Uma vez que existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que foi sancionada no ano de 2000, em que no seu artigo 19, ela estabelece que nos estados e municípios não se pode gastar mais do que 60% do que arrecada, ou seja, do dinheiro que entra, com despesas de folha de pagamento, ou seja, de contratação de servidores. Já para o governo federal, o limite é de 50%. Ah, e outra coisa, desses 60%, na verdade, o município ele só pode gastar até o limite de 54% com folha de pagamento, uma vez que 6% já é reservado ao gasto com a Câmara Municipal, com a Câmara de Vereadores. Então, ultrapassado o limite de 54%, os gestores municipais, eles incorrem em ato de improbidade administrativa. Ou seja, é bem complexo o ato de administrar uma instituição pública. Como dissemos, na administração pública, faz-se somente o que a lei estabelece. Daí a responsabilidade que nós, enquanto servidores públicos, devemos ter. Lidamos diariamente com recursos do povo. Tá? Nós vimos na sociologia que república é o mesmo que coisa pública. Assim sendo, o trato para com o que é de todos nós deve ser sempre transparente e também feito de forma eficiente. Acontece que nos dias de hoje, muito se tem falado e visto nas principais mídias os escândalos envolvendo aí atos de corrupção por parte de pessoas que deveriam zelar pelo bem comum, pela coisa pública. Entramos num período histórico do qual o repúdio pela política está cada vez mais forte. No entanto, nós não podemos desistir da instituição pública ou das instituições públicas, uma vez que a mesma é a arte, ou seja, a política, né? É a arte de bem administrar. É preciso que nós, enquanto cidadãos de bem, cujo carregamos aí em nossas bagagens familiares e social, os princípios da ética que nos levam sempre a agirmos de forma correta, ou que pelo menos nos direciona para agir bem, lutemos sempre para que tenhamos um lugar melhor para se viver. Tanto um país, um estado, uma cidade, uma escola, enfim, tenhamos melhores serviços públicos prestados. Devemos acreditar que o saldo entre pessoas ruins e boas, ou entre bons e maus políticos, seja sempre positivo, prevalecendo as boas intenções, os bons administradores, os bons servidores do povo. Vocês que estão se preparando para serem técnicos em serviços públicos devem ter claro esta concepção, de que antes de tudo, vocês serão servidores do povo, que deve zelar pela república, pela coisa pública, por aquilo que é de todos. Não tem como ser um bom profissional se não tem preocupação com o bem comum. Portanto, ser ético, saber tratar bem as pessoas, ser transparente em seus atos, fazer bem o que lhe for atribuído, são atitudes esperadas de qualquer pessoa que venha a trabalhar na prestação do serviço público. Quem aqui nunca teve uma experiência de ser tratado de forma grosseira por uma recepcionista, por exemplo, por um médico, por um diretor de escola, ou qualquer que seja o servidor público? Quem nunca se sentiu constrangido? Pois é, espero que não sejam estes os modelos que vocês levarão para o exercício da função pública. Procurem
se espelhar nas pessoas que tratam as outras bem, que veem nas outras o ser humano que são. Assim sendo, não tenho dúvidas de que vocês serão excelentes profissionais. Bem mais do que na profissão, tentar ser melhor a cada dia nos faz ser filhos mais amorosos, melhores irmãos, amigos, pais, enfim, pessoas do bem. Então, para finalizarmos essa nossa conversa, apresento para vocês a atividade que deverão desenvolver na disciplina prática de formação profissional. Para que vocês tenham uma aproximação da realidade do serviço público, proponho para vocês a realização de um evento, tá, no qual vocês deverão convidar pessoas que atuam no serviço público aí nos municípios seus, tá, para falar sobre alguns temas, que nós julgamos importantes aí para o fazer profissional do servidor público e que foram abordados aí por vocês no decorrer do módulo 2. No total, são 5 temas, portanto, deverão ser 5 palestrantes. A ideia é que a turma seja dividida em 5 equipes, em que cada equipe deverá procurar o palestrante do tema que irá ficar responsável. No caso de turmas que tenham um número reduzido de alunos, o tutor presencial poderá dividir a turma aí da forma que melhor se ajustar. Então, os temas são, para a palestra 1, Ética no Serviço Público, tá ok? Para a palestra 2, Direitos e Deveres do Servidor Público. Para a palestra 3, Orçamento e Planejamento na Administração Pública. Para a palestra 4, Gestão de Projetos e Prestação de Contas. E, por fim, na palestra 5, Transparência no Serviço Público. Outra coisa, é importante que a pessoa convidada tenha relação direta com o tema abordado. Então, podem ser convidados aí os secretários municipais, prefeitos, vereadores, advogados, contadores, membros do sindicato, tá? Naquela parte mesmo da palestra sobre direitos e deveres, eu acho importante a presença de um membro do sindicato dos servidores públicos. Ou seja, profissionais que vocês julgarem aí aptos a estar falando para vocês sobre os assuntos a serem abordados em cada tema. Então, cada palestra ela deverá ter duração de até 50 minutos ou o tempo que a equipe e o tutor de sala julgar necessário, não sendo aconselhável um tempo menor que o estipulado. Cada equipe ela deverá procurar na internet informações sobre o tema que ficará responsável e, com essas informações, montar um relatório sobre o mesmo que deverá ser entregue ao tutor de sala. E para fazer o contato com o palestrante, será disponibilizado no ambiente virtual de vocês um convite formal para ser entregue ao palestrante, a pessoa que vocês irão convidar, devendo vocês apenas imprimi-lo para que seja feita esse convite aí formal. Outra coisa é que vocês deverão registrar em fotos, tá, todas as etapas do trabalho, desde a entrega do convite até o dia da palestra. Depois de finalizado o trabalho, vocês podem utilizar o WhatsApp, creio que hoje em todas as turmas já tem um grupo, né, no WhatsApp. Se não tiver ainda esse grupo, peça ao tutor ou alguém aí da sala que crie este grupo, tá, do WhatsApp, o grupo da turma. E se não tiver o grupo, se não tiver a possibilidade de criar o grupo, pode ser uma página no Facebook, tá? Então vocês irão criar, se já tiver o grupo, pode ser no grupo, se não criar, para vocês compartilharem entre vocês da turma as fotos aí de cada etapa do trabalho, tá ok? O ideal seria que fosse realizada a Semana do Serviço Público. A ideia é essa, realizar a Semana do Serviço Público, onde em cada dia teria uma palestra. No entanto, sei que em muitas cidades tem alunos da zona rural ou que não conseguem ir ao curso todos os dias, da semana. Assim sendo, fica a critério aí do tutor de sala, juntamente com vocês, a organização da melhor forma para a apresentação das palestras. Só pedimos para que não seja realizada mais do que uma, mais do que duas, na verdade, no mesmo dia, tá ok? E no ambiente virtual de vocês, encontram lá todas as informações necessárias, o passo a passo,
para o desenvolver desta atividade. Beleza? A ideia é levá-los a uma aproximação maior com a realidade do serviço público. Então eu espero que aproveitem e saibam escolher os palestrantes para que enriqueçam ainda mais a formação de vocês. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Tenham todos bons estudos e fiquem com Deus. Obrigado.